Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje, na palavra de encorajamento, eu quero meditar com você aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, dos versículos 5 até o 9. Hoje não é a palavra e oração, né? Mas é um texto um pouquinho mais longo. Vamos ler aqui, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, né? Então essa palavra diz que não somos só eu e você que passamos por lutas, por perseguições, por dores, por enfermidades. Nossa irmandade no mundo inteiro sofre a mesma coisa, né? Às vezes a gente pensa assim, tô sofrendo tanto, tô sozinha nisso. Não, nossos irmãos no mundo inteiro sofrem as mesmas coisas. Todos nós, né? A palavra de Deus diz que todos os dias nós somos entregues à morte como ovelhas que vão para o matadouro. E isso é para todos nós, no mundo inteiro, não tem diferença, né? E é isso. E a palavra que eu quero meditar com você hoje, né, falar a respeito na minha palavra de encorajamento, é essa questão da humildade. Eu estava conversando hoje com um dos meus filhos e a gente estava falando sobre isso. A questão da humildade, porque a soberba, a arrogância, foi o primeiro pecado que existiu. Né? O diabo foi soberbo, foi arrogante, né? O primeiro pecador não foi Adão, foi o diabo. Ele pecou lá no céu, vivendo no céu ao lado de Deus, né? Conhecendo a graça de Deus, o Todo-Poderoso. Ele ainda assim se rebelou, ele foi orgulhoso, soberbo, vaidoso e ele decidiu que ele não dependia de Deus, ele não precisava de Deus, né? Então, o diabo ele nos induz o tempo todo a isso, ao orgulho, à soberba, à vaidade. E nós precisamos manter um coração humilde. Meu irmão, minha irmã, o nosso coração precisa estar sempre prostrado diante do Senhor, ainda que o nosso corpo não esteja prostrado diante do Senhor, aos pés do Senhor Jesus, mas o nosso coração, ele tem que estar constantemente humilhado, prostrado diante do Senhor Jesus, porque senão nós vamos cair no mesmo erro do diabo, né? Do pecado do diabo. E nós estávamos conversando hoje aí, meu filho, falando sobre isso, que o pecado de Adão, o que foi? A serpente, né, usando ali a cobra, fala para Eva, ô Eva, se você comer desse fruto, vocês vão ser iguais a Deus, ou seja, vocês não vão mais precisar de Deus, vocês serão como Ele. Então, Eva foi e caiu naquele erro, e Adão, eu acredito que Eva falou para ele a mesma coisa, né? Não, a cobra disse, né, que se a gente comer, nós vamos ser como Deus, a gente vai conhecer tudo. Ou seja, o pecado do homem é a independência de Deus. Ou seja, não quero depender de Deus, eu posso fazer. Salmo 3 diz, né, hoje conversando com meu filho, a gente estava falando sobre isso também, o Salmo 3 diz, não se estribe no seu próprio entendimento, não confie na sua inteligência, não confie na sua capacidade, mas confie em Deus. E é isso que o inimigo, ele luta. Aqui fala, né, do diabo. O diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, né? Ele anda ao nosso redor como um leão rugindo, procurando a quem ele possa devorar. Nisso, ele quer fazer que nós pequemos como ele pecou contra Deus. Ele quer nos levar a ter um coração arrogante e soberbo, dizer que nós não precisamos de Deus. E quando fala aqui a questão do lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, quando eu não lanço sobre o Senhor as minhas ansiedades, os meus medos, as minhas preocupações, quando eu não quero depender de Deus para nada, eu acho que eu posso resolver, eu sei resolver tudo sozinha, isso é soberba, é arrogância. Né? O diabo em derredor dizendo, não, resolve isso aí sozinho, faz isso aí sozinha, você não precisa de Deus. Né? Imagina, né? Ou não ora a Deus, você vai incomodar Deus com isso. Até isso eu aprendi hoje sobre oração, que nós podemos orar sobre tudo, falar com Deus sobre tudo. A mínima coisa, a coisa mais grandiosa, mais séria, mais simples, nós podemos contar para o nosso Pai, para o nosso Deus, porque nós precisamos nos aproximar dEle, com o coração quebrantado e falar, Pai, olha, estou precisando tanto disso, ou Pai, eu estou querendo tanto isso, né? Como eu já falei, Deus ele não dá só o que a gente precisa, mas o que a gente quer, o que a gente gostaria. E se aquilo for algo bom, for lícito, não vai nos causar nenhum dano, Deus vai nos abençoar, né?
Deus só nos abençoa com aquilo que vai ser bom para nós, porque Ele é um Pai bondoso e amoroso. Ele conhece lá na frente, Ele sabe do que nós precisamos e sabe o que nós podemos ter, né? Deus conhece a nossa estrutura, Ele se lembra que nós somos pó. Então tudo isso é critério para Deus nos abençoar. Eu tenho um dos meus vídeos que eu falo sobre isso, sobre oração. A oração que Deus diz sim, diz não ou espere. Então tem 3 tipos de respostas de Deus. Então voltando aqui, sobre essa questão da humilhação, né? O versículo 6 diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. E o 5 fala sobre Deus resistir aos soberbos, aos orgulhosos, mas Deus concede graça aos humildes. Então, que o meu coração e o seu coração estejam sempre humildes diante de Deus, que nós confiemos no nosso Pai, que a gente não confiemos no nosso entendimento, na nossa inteligência, não, porque eu sei, eu estudei, eu tenho faculdade, isso, aquilo. Infelizmente, muitos filhos fazem isso, né? Os pais criam, dão tudo que a pessoa precisa, coloca na universidade, a pessoa se forma e depois se torna arrogante contra os pais, diz: não preciso de você, meu pai, você é burro, minha mãe, você é burra, vocês não entendem. Como assim não entende? Eles te criaram. Eles nos criaram, chegamos aonde chegamos por causa deles, por causa da abnegação deles, da doação deles, né? Então, que nós não sejamos filhos arrogantes, né? Eu não tenho mais os meus pais, mas que você, que as pessoas, os jovens, né? Que você que está me ouvindo e é jovem, não seja arrogante contra os seus pais. Eles te criaram e você chegou até aqui por causa deles. Porque eles abriram mão de coisas, de muitas coisas, para você chegar onde chegou. Então, nós não podemos ser arrogantes contra Deus, porque às vezes nós fazemos isso com Deus também. Deus nos deu vida, Deus todo dia nos dá o ar para respirar, nos dá o alimento, a roupa, nos sustenta, nos dá livramentos, e aí nós somos arrogantes. Não preciso de Deus, não foi Deus, foi o meu braço, fui eu, né? Por isso que lá em Deuteronômio o Senhor fala para Josué, Ele fala: olha, eu humilhei vocês no deserto para que vocês soubessem que não era a força do braço de vocês que estava sustentando vocês, era eu, sempre fui eu cuidando de vocês. A roupa não estragou, o sapato não estragou, os pés não incharam, vocês não adoeceram, eu sou o Senhor que sara vocês. Então, que Deus nos guarde, meu irmão, minha irmã, que Deus guarde o meu coração e o teu coração, nos livre da arrogância, da soberba, que esse foi o pecado de Adão, e Adão induziu o pecado do diabo, né, de Satanás, e ele induziu Adão e Eva a cometerem o mesmo pecado, ou seja, a independência de Deus. Eu não preciso de Deus, eu sou tão inteligente quanto Deus. Não, nós não sabemos nada, nós somos dependentes de Deus. Nós não podemos deixar que Satanás lance essa semente do orgulho, da soberba e da vaidade no nosso coração, mas que o nosso coração se mantenha humilde e dependente do nosso Deus, do nosso Pai. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, nos livre desse pecado terrível, o pecado do orgulho. Que Deus nos guarde e que nós estejamos sempre alertas e vigilantes, como diz o versículo 8, né? Porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Que o Senhor te guarde, que o Senhor nos guarde, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, meu querido irmão, Deus abençoe, minha querida irmã, que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, abençoe o teu lar, os teus filhos, os teus pais, que o Senhor guarde as nossas famílias, em nome de Jesus. Deus abençoe.